Olá, muito boa noite. Saúdo a todos da Confraternização Espírita Baiana, na pessoa do nosso querido Celso Seara. Quero abraçar toda a diretoria, todo o staff, todos os trabalhadores da casa, da Confraternização Espírita Baiana, aos nossos espectadores que estão nos prestigiando hoje, aproveitando os ensinamentos desta exposição doutrinária. Nós queremos dar o nosso boa noite. Já vamos aí entrando já adiante no mês de dezembro, superando esse ano sui generis da nossa experiência reencarnatória. Vencemos uma série de etapas este ano, então estamos todos abençoados, iluminados. Temos aí o mês de dezembro, que é sempre um mês de revigorar espiritualmente os nossos sentimentos, as nossas esperanças. Então, que assim seja, né? Hoje, 7 de dezembro, agora 19h30 aproximadamente, iniciamos essa exposição doutrinária e pedimos a Jesus, o divino Rabi Galileu, que nos abençoe, nos ilumine, que permita que façamos os raciocínios necessários para a compreensão, para a absorção, o entendimento mais amplo dos ensinamentos conforme desejam a espiritualidade do mundo maior. Então, trabalhando com o tema a libertação do ciclo reencarnatório, a libertação da roda viva reencarnatória, tudo isso atendendo à lei de progresso. Primeira coisa que precisamos compreender é que nós, a humanidade de superfície, ou a humanidade da superfície terrestre, nós representamos uma pequena porção de espíritos vivendo um momento muito específico da nossa marcha evolutiva. Existe na seara espírita algumas especulações, algumas pesquisas que dão conta de quantos somos exatamente em termos de espírito habitando a orbe terrestre. Emmanuel vai nos falar, em 1952, que existe em torno uma média de 3 para 1 habitante encarnado. Viana de Carvalho também vai fazer algumas ponderações sobre isso. O que importa é que, se a gente trabalhar com 3 terços, nós temos 1 terço encarnado, enquanto que 2 terços, neste momento da história, estariam desencarnados. Mais ou menos isso. Não há necessidade de muito positivismo para esses números, isso também não é importante. Hoje nós temos 7 bilhões e 830 milhões de espíritos encarnados, que é a população mundial, segundo o Worldometers, que é um site que dá essas informações online. Então nós teríamos aí em torno de 22 bilhões de espíritos convivendo, explorando a oportunidade dada pelo planeta Terra, nessa experiência de convívio, nesse estágio da nossa caminhada. A misericórdia divina, com o patrocínio, um amparo de Jesus, que é o nosso Cristo planetário, ele nos concede a graça de habitar este campo de provas evolutivas aqui, que muitos chamam de Gaia, utilizando uma expressão da mitologia grega, que é a nossa peculiar planeta Terra. Aqui neste cenário que é muito contraditório. Para muitos é um oásis de maravilhas, enquanto para outros tantos é um vale de lágrimas, de sofrimentos, de tormentos. Uns estão de tal forma arraigados que não se separam da matéria nem quando desencarnados. E a gente vê muito isso nas oportunidades das nossas mediúnicas. Outros espíritos estão tão alucinados para abandonar o planeta Terra a qualquer preço, essa experiência reencarnatória, que às vezes buscam a porta
de saída à porta equivocada do suicídio. Então, essa ambiguidade, essa polaridade de sentidos, de sentimentos em que sobre esse planeta é que nós vivemos. Para a doutrina espírita, o planeta Terra é o lugar perfeito e apropriado, reservado pela misericórdia de Deus para nos abrigar neste momento específico de nossa marcha evolutiva. E assim atender à lei de progresso espiritual. Isso é muito importante compreender. Nós não somos nem privilegiados, nem somos espíritos condenados, como se fosse castigo viver nesse planeta. Nem uma coisa nem outra. Nós estamos vivendo aquilo que nos é reservado em função deste momento da nossa jornada rumo à purificação, à iluminação. Então é importante compreender que na imensidão dos mundos habitados, este é um recanto ideal, magnífico campo de prova para vencermos esse estágio evolutivo que nos cabe nessa jornada rumo à imortalidade feliz. Nós devemos aqui assumir o papel de co-criadores voluntários e conscientes da obra infinita de Deus. Isso é muito importante. Nós temos, passo a passo, que assumir o nosso papel de co-criadores voluntários e conscientes da obra infinita de Deus. Por que falar voluntários e conscientes? É importante entender que enquanto homem, e aí falamos de espécie, não de gêneros, está ou deverá estar preso ao ciclo carnal terrestre, enquanto ele está preso ao ciclo carnal terrestre, sem saber, sem desconfiar, muitas vezes ignorando as forças da natureza que o dominam, ele também atua como co-criador. Ele está também trabalhando como co-criador. Contudo, ele está atuando como um co-criador involuntário e inconsciente desse trabalho reservado aos espíritos que estão nesta fase da evolução espiritual. Então, muitas vezes os espíritos estimulados pelas leis naturais vai compulsoriamente respondendo aos estímulos naturais e dando sua cota de contribuição à lei de progresso. Então, isso de uma forma que ele não se apercebe do que está se passando, né? Por isso a palavra involuntária. Ele não está fazendo de forma voluntária. Por exemplo, o espírito, quando ele responde de forma autômata aos imperativos sexuais, por exemplo, que domina nosso gênero, a nossa espécie, ele colabora com a lei de reprodução, que é um dos pilares da lei de progresso. Uns oferecem uma contribuição mais refinada, como os pais responsáveis, zelosos, cuidadosos, outros nem tanto, falham grotescamente no papel de pai, no papel de mãe. Mas assim nós espíritos aqui, as diferenças evolutivas entre nós, às vezes são pouco perceptíveis, né? E às vezes são gritantes, mas todos nós estamos na mesma caminhada. Cada um vive em sua faixa evolutiva, daí dá a sua contribuição de acordo com esta faixa evolutiva. Isso é muito importante compreender. Bom, portanto, é importante compreender que aqui temos o círculo de provas e as condições específicas subordinadas às leis específicas para experienciar um momento específico da nossa marcha evolutiva. É aqui a nossa escola, o nosso campo de provas. Olhando a nossa linha do tempo espiritual, nós vamos ver que à nossa frente, à frente da nossa caminhada, temos espíritos que já alcançaram estágios mais felizes de sua evolução. São espíritos que alcançaram condições extraordinárias comparadas à nossa vista.
e já atuam como co-criadores voluntários e conscientes da obra divina, que é, nesse momento, o nosso principal objetivo. E nesse mister retornam a este campo de provas para nos auxiliar, assim como já foram auxiliados, por sua vez, em seus respectivos passados evolutivos. Assim é, quem foi ajudado, retorna ajudando. Muitos destes compõem uma nuvem de testemunhas que nos cercam, conforme a gente vê lá no livro de Hebreus, escrito por Paulo no capítulo 12. Porque retornam buscando a oportunidade de nos bem influenciar quando elevamos nossos pensamentos e oramos. Estão todos ao nosso redor. Os bons espíritos, os mais experientes, estão ao nosso redor. E o nosso contato com ele, a nossa sintonia com ele depende única e simplesmente da gente, né? Contudo, olhando essa linha do tempo, olhando na nossa retaguarda, no nosso passado espiritual, nós vamos ver que vem aí na nossa retaguarda, na nossa caminhada, tantos outros espíritos que ainda andam com dificuldades e lentidão, assim como também fomos nós, num pretérito, num passado relativamente recente. E esses espíritos vêm palmilhando suas experiências num recorte temporal também relativo de suas respectivas marchas evolutivas. Uns em faixas vibracionais muito próximas das nossas. E eu costumo sempre dizer que as diferenças entre os espíritos encarnados, porque apenas na condição de encarnado que existe a chamada convivência, enquanto que na erraticidade, no plano espiritual, ocorrem encontros. Deixa eu explicar isso melhor. Aqui nós temos convivência. Você pode ter um filho numa condição vibracional bastante retardada, convivendo com uma mãe que é um espírito elevado. E aí eles vão conviver aí durante seus 40, 50, 60 anos. No plano espiritual isso não acontece. Pode um espírito mais elevado vir visitar um espírito que esteja vivendo, por exemplo, no umbral, mas ele não pode ficar ali por muito tempo porque as condições vibracionais não permitem. E nem permite que esse espírito, vivendo, no exemplo, no umbral, consiga galgar a esses páramos mais sublimes da existência espiritual. Então, aqui, enquanto encarnados, nós temos essa grande vantagem de conviver com os espíritos bastante elevados, muito à frente do nosso tempo, que nos servem de impulso, de orientação, de exemplo, de ânimo, de consolação na nossa caminhada, tá? Então, ou seja, uns estão em faixas vibracionais muito próximos das nossas, enquanto que outros ainda em existências subhumanas, retardatários, outras ainda habitando o reino animal, o reino vegetal, e por último, aqueles que ainda, os espíritos inertes ainda que estão habitando o reino mineral. Todos esses estágios evolutivos nós já palmilhamos. Toda essa caminhada nós já fizemos para chegar até aqui. É importante sempre utilizar essa expressão de que, neste momento, nós estamos em nosso melhor momento da nossa evolução espiritual, exatamente em função dessas questões. Vivemos o melhor momento da nossa evolução espiritual. E muitos de nós, fazendo uma autocrítica, olhando o nosso passado, vai perceber o seguinte: poxa, olhando para mim hoje, se eu estou no meu melhor, eu identifico que eu ainda não sou grande coisa. Todos nós fazemos essa autocrítica. Contudo, é importante garantir que já fizemos uma excelente caminhada. Já galgamos muitos degraus nessa evolução. Temos que estar confiantes nessa caminhada. Para entender essas diferenças evolutivas, eu recomendaria a leitura da Gênesis no capítulo 11, que fala da Gênesis espiritual. Nos ajudaria a compreender mais o que estamos tentando dizer neste momento. Mas então, quando fomos conduzidos a viver neste planeta de provas e expiações, imerso nesse patamar evolutivo de provas
de sofrimentos, de tormentos, chamados provas e expiações? Esta é uma primeira pergunta que nós devemos fazer para encadear o pensamento desse estudo. A segunda pergunta seria a seguinte: qual o objetivo, qual o propósito de estarmos aqui, jungidos nessa órbita terrestre? Por que estamos aqui e não em Vênus, e não em Plutão, e não em outra constelação, em nenhum outro ponto do universo? Existem motivações específicas para isso. Como já o dissemos, nós vivemos num lugar específico e adequado para este momento da nossa evolução. Mas temos ainda uma terceira pergunta. Até quando estaremos presos nesse ciclo reencarnatório? Essa terceira pergunta é exatamente o móvel principal desta nossa exposição doutrinária. Até quando? Todos os espíritos têm que viver nesse ciclo reencarnatório interminável? E na própria Gênese nós vamos ter a informação de que não, né? Isso é um período transitório, temporário, e não é eterno. Nós temos um período definido para viver essa experiência. Se a gente for analisar isso em termos de contexto de transição planetária, o planeta vem alcançando um patamar evolutivo tal que agora passará para um planeta de regeneração. E esses espíritos que não conseguiram acompanhar essa marcha evolutiva em seu conjunto terão que ser recambiados para outras moradas da casa do Pai. É basicamente disso que se trata a chamada transição planetária. Espíritos que não conseguiram, nessa marcha, chegar a um patamar onde alcançassem o mérito de permanecer aqui nesta orbe. Então, já respondendo essas três perguntas, a primeira pergunta. Quanto à primeira pergunta, ela não está no escopo dos nossos estudos, não vamos abarcar esse tema, mas podemos dizer que explicações sobre isso vão ser encontradas explicações no livro da Gênese, né, dentro da alegoria de Adão e Eva, e ela, a chamada raça adâmica, e também pelo Espiritismo, entre outras obras, né, vai encontrar no livro Transição Planetária, mas no livro Os Exilados de Capela, quase me foge o nome do livro, tá? Até aqui do meu lado, de Edgar Armond. É um livro que explica bem esse processo, nós não vamos entrar nessa questão, tá? Quanto à segunda pergunta, que se refere aos quais os propósitos para a nossa estada, qual o propósito de nós estarmos aqui no planeta Terra, vivendo esse ciclo reencarnatório, nós vamos encontrar a explicação mais sintética possível na parábola das duas asas do anjo perfeito. Então, para compreender a nossa principal missão, nosso principal objetivo, peço que o ouvinte imagine um anjo com duas asas, obviamente, asa direita, asa esquerda. Agora imagine que uma das asas, ela seja menor, atrofiada, enquanto a outra asa cresceu de forma espetacular, bonita, ele está com uma das asas atrofiadas. Ele não consegue alçar voo. Há um total desequilíbrio. A gente sempre brinca falando que antigamente cortava ponta das asas dos passarinhos e aí eles já não conseguiam mais voar. Era melhor até do que, segundo alguns, era melhor que guardar em gaiolas, né? Não quero que o ouvinte se delongue nesse pensamento, mas apenas um exemplo. Veja, um espírito não pode alçar voo se ele não tiver as duas asas equilibradas. Bom, mas nessa analogia, quais são essas duas asas?
E aí, a explicação aqui, nós temos uma asa, que é a intelectualidade, a inteligência, a capacidade intelectual, e do outro lado nós temos a moral, a asa da moral, a asa das virtudes. Então, nós, quando fomos recambiados de capela, nós viemos com a asa intelectual excelente, muito bem desenvolvida, mas a asa moral atrofiada, desenvolvida muito pouco, e as duas têm que estar com desenvolvimento equilibrado, equitativo. Então, por isso, nós fomos convidados a experienciar esse novo momento aqui na órbita terrestre, para que, prendendo um pouco o crescimento da asa intelectual, nós pudéssemos paulatinamente desenvolver nossa asa moral. E aqui estamos nós para isso. Essa é uma forma didática de explicar através dessa parábola, mas é importante compreender o seguinte: a cada renascimento, o espírito tem um novo ponto de partida. Essa é a lei, a regra principal da reencarnação. Oferecer ao espírito a experiência de começar de um novo ponto de partida. E daí é importante o esquecimento, o véu do esquecimento, para que todos os dissabores, os erros, as culpas, os complexos das experiências reencarnatórias anteriores não atrapalhem nessa nova tentativa de caminhada. Ou seja, cada novo renascimento, cada renascimento é um novo degrau que nós temos a subir. A cada renascimento, nós nos transformamos num homem novo. Por mais antigo que seja o nosso espírito, por mais milenar que seja o nosso espírito, ao renascermos, nós temos sempre aquela impressão de que nós nascemos zerados, começando tudo de novo. Isso é fundamental, isso é importante nesse processo reencarnatório. Portanto, a reencarnação ela é uma necessidade. Isso está bem exposta, definida, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro da Gênese. Tá? A encarnação é uma necessidade. Se a encarnação é uma necessidade, a reencarnação é uma repetência dessa necessidade. E aí vamos pegar a analogia da educação, da escola. Né? O que acontece com um aluno que tem aí um ano letivo, não se dedica, negligencia, não faz a sua parte adequadamente? O que acontece com ele? No ano seguinte, ele repete de classe. A reencarnação nada mais que isso. Né? Vamos repetindo de classe e a cada nova experiência nós conseguimos andar um degrauzinho. Né? Então, assim, mesmo que o espírito esteja progredindo de forma lenta, mais ou menos veloz, dependendo da condição de cada um, ou mesmo que ele esteja estacionado, essa marcha sempre vai seguir a lei de progresso, sempre. Agora, retroceder, não, jamais. Retroceder nunca estará dentro da lei de progresso. Por isso, é uma condição que não é contemplada pelo Espiritismo quando a gente compreende a lei de progresso e o círculo reencarnatório. E aí nós já podemos partir para responder a terceira pergunta. Até quando precisaremos repetir o ciclo reencarnatório? Esta é a questão da noite, esse é o tema da noite. E aí eu peço permissão a vocês para fazer uma leitura do que está no livro da Gênese. E lá vai dizer o seguinte: à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se ao se libertar da influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Isso é muito importante. À medida que nós nos desmaterializamos, que nós evoluímos intimamente, nós vamos alcançar uma felicidade maior. Isso é bastante interessante porque é uma contramão do materialismo total.
Isso é muito interessante, porque quantas pessoas hoje buscam felicidade exatamente buscando o consumo desenfreado das coisas, buscando compensações emocionais através da aquisição de bens materiais. Então isso é muito importante. Portanto, até quando? Então, ainda na Gênesis, nós temos uma resposta bem interessante para isso. Existem outras dentro da literatura espírita, do Pentateuco kardeciano, mas na Gênesis vai dizer assim, Gênesis capítulo 11 vai dizer o seguinte: depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a duração do período das encarnações. Então, não tem tempo pré-determinado. Quem determina os nossos estágios, os nossos períodos, as nossas caminhadas, somos nós mesmos. Costumo dizer que Deus não tem pressa. Sabe por que Deus não tem pressa? Porque Deus tem toda a eternidade. Então, se alguém tiver que ter pressa, tem que ser nós. Né? Nós é que deveremos estar preocupados em vencer essas etapas e correr. Deus tem toda a eternidade para nos esperar. Né? E aí, já falando de eternidade, é importante compreender essa questão do até quando vamos estar aqui, usando a parábola dos trabalhadores da vinha. Todos nós conhecemos, né? Que é conhecida também como os trabalhadores da última hora. Na parábola dos trabalhadores da última hora, nós vamos ver que existem espíritos da primeira hora, espíritos da segunda hora, da terceira hora, da quarta hora e assim sucessivamente. São espíritos que, por exemplo, e aí a gente pode fazer comparações, existem algumas comparações, por exemplo, Haroldo Dutra Dias gosta de fazer essa comparação desde Adão até agora, né? Mas eu faria uma comparação mais recente, fazendo a comparação desde o advento do Cristo, desde o advento de há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na Palestina, nos trazendo esse roteiro de progresso espiritual. Ali, ao pé da cruz, muitos espíritos resolveram suas questões, resolveram suas necessidades ante a iluminação do Cristo, ali mesmo naquele momento, e se libertaram da roda viva reencarnatória. E aí a gente tem uma profusão de nomes que a gente pode citar. Eu gostaria de citar nesse momento Joana de Ângeles, atualmente. Naquele momento da história era Joana de Cusa, era uma das mulheres, mulher rica, mulher abastada, e ela viveu seu momento ali. Ali ela já conseguiu a redenção, está hoje ainda presa à órbita terrestre, presa entre aspas, exatamente porque ela quer nos ajudar. Mas é um desses espíritos que não tem mais necessidade do retorno reencarnatório. Nós temos o exemplo de Maria de Magdala, é um outro exemplo fantástico, um dos exemplos mais sublimes de regeneração espiritual. Naquele instante da sua existência espiritual e carnal, ela estava, digamos, no mais profundo lodo da existência, né? Como cortesã, naquele momento da história, e aí ela vai reencontrar o Cristo e vai ter o privilégio de ser a primeira a contemplar o Rabi após a ressurreição. E isso é uma deferência que não deve ser ignorada, né? Então, muitos estiveram ali ao primeiro momento, ao pé da cruz, né? Ali já se libertaram da roda viva reencarnatória. E aí a gente poderia citar inúmeros outros na tradição bíblica e até na tradição espírita. Outros nem tanto. Outros tiveram que esperar um pouco mais. Lembremos a conversa de Jesus com Emmanuel, naquele momento, Públio Lentulus, ou Públio Lentulus. Eu gosto mais do Lentulus, que é mais a romana. Mas tudo bem. Naquele momento, ele está com Jesus,
tem uma oportunidade de falar pessoalmente, isoladamente, em particular com Jesus, e Jesus vai falar alguma coisa que vai dizer o seguinte: você pode aceitar as verdades celestiais agora ou esperar para daqui a 2000 anos. Lembram do que eu falei? Jesus não tem pressa, Deus não tem pressa. Somos nós que escolhemos o nosso momento. E Públio Lentulus não compreendeu, e realmente ele vem compreender isso 1500 anos depois, quando envergava a personalidade do padre Manuel da Nóbrega, que inclusive esteve pisando o solo soteropolitano. Pois bem, naquele mesmo momento, sua esposa Lívia se libertou. Lívia viveu aquele momento em sua casa e conseguiu se libertar. Então, nós temos uma diferença do espírito da primeira hora e os espíritos que vieram depois. E nós, quem somos? Se estamos no advento da transição planetária, é inegável que somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os retardatários dessa história. Bom, mas aí nós precisamos entender o que seria esse processo da última experiência, o último momento reencarnatório. Então, vamos compreender bem que os espíritos chegam numa determinada altura do seu desenvolvimento moral e espiritual, que eles já não precisam mais viverem a roda viva reencarnatória. É o momento em que eles alcançam a libertação do projeto reencarnação, do ponto de vista de karma, do ponto de vista de débitos. Contudo, esses espíritos eles podem voltar à carne, reencarnar novamente, né? Isso não mais por expiação, mas por prova. Eles fazem essa opção em favor de algum outro espírito, ou de um conjunto de espíritos. Nós temos inúmeros exemplos. Um exemplo muito conhecido na seara espírita é o exemplo do que está relatado no livro Renúncia, Emmanuel Chico Xavier. Lá nós temos o espírito de Alcione. Alcione já vivia numa constelação afastada da Terra, já não precisava mais viver as experiências telúricas, viver as experiências emanadas no planeta Terra, mas ela decide retornar mais uma vez para a experiência carnal, para atender, para ajudar um espírito de Pollux, né? Pollux no plano espiritual. E aí há um detalhe interessante: nas obras de Zilda Gamos, que a gente vai falar agora, os espíritos têm um nome sempre sideral no plano espiritual. Mas Pollux, ele era Carlos Clenaghan, um espírito endurecido, retardatário, difícil, né? E ela arriscou viver essa nova experiência para tentar resgatá-lo, mas ela não tinha necessidade de reencarnar. Não havia necessidade dela retornar ao vaso carnal, reviver as experiências carnais. Ela era um espírito livre da roda viva reencarnatória. Mas nós vamos encontrar, e aí eu gosto sempre de citar, existe um conjunto de livros, que é o conjunto de obras ditadas pelo espírito de Victor Hugo, o grande poeta francês Victor Hugo, do século XIX, na sua parceria com a médium Zilda Gama. Zilda Gama, que nasce no século XIX e vai viver até o ano de 1969 do século passado, né? Zilda Gama, ela vai psicografar um conjunto de 7 livros muito interessantes, que eu sou apaixonado.
5 desses livros foram publicados pela FEEB e 2 foram editores independentes, né? Então neste conjunto de livros, ela só trata da questão dos espíritos que estão em suas últimas experiências reencarnatórias. Na maioria das vezes, a última experiência reencarnatória. Então ela trata especificamente do tema espíritos que estão se desvinculando do compromisso kármico de viverem a roda viva da reencarnação na Terra. Eles estão se libertando do ciclo reencarnatório. Conforme o dissemos, dentro desses 7 livros, que são 7 romances. Então, de forma romanceada, ela vai nos trazer esses ensinamentos, né? Nesses livros, nós vamos encontrar as mais belas e consoladoras informações daqueles espíritos venturosos que alcançaram o chamado galhardão da libertação definitiva do ciclo de reencarnações no planeta Terra. Basicamente, esse conjunto de livros trata disso. As experiências trazidas nesse livro, elas são muito interessantes, saltam aos olhos, primeiro pela beleza do ilustre e celebrado poeta do século XIX, Victor Hugo. Então ele tem uma escrita muito poética, muito detalhista, muito cuidadosa e apaixonante. E eles trazem, nesses livros, informações formidáveis de espíritos vivendo suas derradeiras romagens terrestres, suas últimas provas, ou seja, a dor suprema, o testemunho de almas crucificadas, a trajetória de espíritos do Calvário ao infinito, as experiências de espíritos na sombra e na luz, as lutas de espíritos em busca de redenção, os espíritos que transformaram seu passado tenebroso em seara bendita, as vidas transformadas de solar de Apolo dedicado aos interesses de uma vida mundana ao solar de Jesus, né? Então são todos livros de uma literatura fantástica que vai tratar especificamente deste tema, do tema da última experiência reencarnatória, vai enquadrar, vai romancear as experiências desses espíritos em sua última experiência encarnatória, de forma que está se libertando de uma forma definitiva dos liames das necessidades reencarnatórias, podendo voltar, por opção deles, na condição de espíritos em provas, para ajudar outros espíritos de sua constelação familiar. Para falar de Zilda Gama e Victor Hugo, dessas obras, é interessante a gente compreender um pouco na linha do tempo, tá? Zilda Gama, vamos lá, o Pentateuco kardeciano, ele vai surgir em meados do século século XIX, 1859, e Zilda Gama nasce em 1878, na transição do século XIX para o século XX, e ela vai viver boa parte do século XX. Ela começa a psicografar em 1912, basicamente em 1912 ela começa a psicografar. Em 1917 ela vai receber o primeiro livro, que é exatamente este livro aqui, ó, Na Sombra e na Luz, que, por sinal, é um livro que ele não é publicado logo. O prefácio dele é de 1917, mas a publicação vai ocorrer só em 1933. Acaba sendo a primeira publicação esse livro aqui, chamado Redenção. Mas todos os livros abordam com muito brilho, com muito cuidado, essa questão da última romagem terrena, a última romagem encarnatória.
E aí, como eu falei da linha do tempo, ela começa a produzir ela vai trazer a primeira produção dos romances aqui no Brasil. Os romances espíritas começam a surgir aqui no Brasil por suas mãos. Veja que na transição dos séculos nós tínhamos o que nós tínhamos de mais interessante, além da codificação kardeciana, nós tínhamos os livros de Leon Denis, de Gabriel Delanis, muita coisa produzida por Camille Flammarion. Basicamente era nisso que ia, obviamente, as revistas espíritas, e o que nós tínhamos de mais relevante de produção literária nesse momento era isso aí. E Zilda Gama vai trazer exatamente essa primeira série de romances. Ela inaugura esses romances no Brasil. Diga-se de passagem que ela psicografou nada mais, nada menos que Allan Kardec, como ela explica aqui no prefácio desse mesmo livro, tá? E aí, olha que interessante. Em todos esses livros, como está falando de espírito que se libertaram da crosta terrena, vamos ver esses espíritos conhecendo outros mundos, as outras casas, as outras moradas da casa do Pai. Então, olha que interessante. Se a gente for analisar assim, Zilda Gama traz o céu, André Luiz vai trazer as colônias espirituais, mas aí presas à crosta terrestre, e nós vamos ter os umbrais que tanto o André Luiz traz, mas vai se consolidar com Ivone do Amaral Pereira. Claro que eu não vou falar de todos os autores, todos os romancistas, óbvio, mas só trabalhando com esses três grandes produtores de conhecimento aqui, né? E aí eu estou falando de Zilda Gama, estou falando de Chico Xavier com André Luiz e estou falando de Ivone do Amaral Pereira, né? Especialmente seu livro Memória de Suicida, com Camilo Castelo Branco. Então nós vamos ter esses três momentos: céu, purgatório e inferno, se a gente for seguir a lógica da tradição católica. Mas eu acho isso muito interessante porque começamos na nossa literatura mostrando o céu, que é muito pouco explorado hoje na seara espírita. E aí eu vou pedir permissão a vocês para ler aqui no livro que está contando a história de Paulo Devanier, Na Sombra e na Luz, quando ele, acompanhado pelo seu mentor espiritual, pelo seu anjo da guarda, como preferirem, ele vai estagiar, visitar esses mundos mais felizes, do qual ele já está merecendo. Então vai ser apresentado para ele essa constelação de mundos felizes. E aí ele relata assim no capítulo 5. Por algum tempo ainda, ao lado de meu insigne protetor, vaguei pelo universo, cada vez mais deslumbrante ante espetáculos inéditos, que continuamente me era dado contemplar no mesmo cenário magnífico que nos circunda agora. Uma vez, sem saber ao certo de quantos anos estava desmaterializado, pois perdera a noção do tempo, conforme o apreciam os habitantes do globo terrestre, ao passarmos pelas fotosferas de orbes fulgurantes que, contemplados de dentro de vestes carnais, nos pareciam quais gemas rutilantes, avizinhamo-nos de um dos mais prodigiosos com textura, semelhante a uma turquesa fosforescente. Dele fluía ininterruptamente uma luminosidade, um luar azul, suavíssimo, veludoso. Era qual os sonhos crentes, verdadeiro céu em que desejáramos penetrar para dulcificar a alma ansiosa, amainar os sentimentos impetuosos, banhando-a nas ondas opalinas de uma paz e serenidade incomparáveis. Surpreendeu-me, então, pela segunda vez, mas com maior precisão, a harmonia inenarrável dos acordes de uma orquestra sideral, invisível. Imaginai o meu encantamento ao ouvir um concerto de vozes de timbre celeste combinadas aos sons de flautas. Mais adiante ele vai falar: eram cantos dulcíssimos e instrumentos maviosos dedilhados no éter por entidades certamente diáfanas, de primorosos contornos.
Então, além de toda aquela beleza plástica que essas moradas siderais se desdobravam aos olhos de Paulo de Vanier, também ele ouvia cantos, hinos, mas não é só isso, ele vai também falar dos aromas que essas orbes emanavam, cada orbe emanando um cheiro, uma fragrância diferente. Então, é uma literatura fantástica que vai nos mostrar exatamente o galhardão que aqueles espíritos que conseguem se desvencilhar da romagem planetária estão reservados. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Gostaríamos de falar muito mais, principalmente entrando na literatura de Zilda Gama, mas temos que respeitar o horário. Então, agradecemos a confraternização espírita, agradecemos aos nossos ouvintes, desejamos a todos uma boa noite, que Jesus os abençoe. Que assim seja.